Irmãos, hoje, domingo, dia 14 de junho de 2020, mais uma vez nós estamos juntos, ainda que fisicamente separados, mas juntos em espírito e, de novo, com a intenção de adorar o nosso Deus, de lermos a sua palavra, de meditarmos e aproveitarmos essa oportunidade tecnológica que nós temos, que é podermos gravar e colocar nas redes sociais e os irmãos assistirem quando puderem, quando quiserem. Nós vamos, como temos feito, indicar os 2 hinos que a gente sempre indica para a semana. O irmão pode cantar sozinho, cantar em família, ler, como também cantar algum cântico, né? Caso queiram. Não temos hinário de cânticos, mas temos o nosso hinário. E os hinos são o 333, A Ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Essa é a primeira linha do hino de número 333. É um hino bonito, com uma letra muito interessante, que vale a pena o irmão ler, cantar. O outro hino é o 364. É um hino que nós cantamos menos, mas também muito interessante, com a letra também boa. Quando a tempestade ruge com o seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir. Do trovão, o som tremendo faz-se ouvir e com pavor, mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Tua voz ouvimos nós a animar os que andam sós, mas em ti, Senhor, confiados, eis-nos firmes a lutar, na aridez de imensas plagas, no fragor do vasto mar. Essa é a primeira estrofe e o coro. Então, os hinos são o 333 e o 364. O salmo também, para nós, nessa semana, é o salmo de número 86. Salmo de número 86, que eu vou ler nesse instante e que o irmão depois poderá também ler, caso queira. Diz assim, livro dos Salmos, capítulo de número 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alega a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração. E glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo. E me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor,
És Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Livro dos Salmos, número 86, é uma oração do rei Davi, que compôs esta beleza que nós acabamos de ler. Muito bem. Versículo da semana. Também, a cada dia você pode ler e, melhor ainda, colocar em prática isso que o versículo está nos ensinando. No livro de Daniel, capítulo de número 6, a experiência do nosso irmão Daniel, muito interessante e importante para todos nós. No meio de todo aquele emaranhado de tanta feitiçaria e tanta coisa, onde Daniel estava exilado, do país para onde ele foi, eis que arma-se um complô contra Daniel, tentando derrubá-lo do seu posto, tentando enxovalhar a sua fé. É proibido adorar ao Deus verdadeiro, mas Daniel não se deixa abalar, e como resposta eu vou ler o versículo 10 do capítulo 6. Vale a pena o irmão depois ler o capítulo todo, mas o capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, o exemplo de Daniel, de durante o dia, 3 vezes, ele se ajoelhava, ele orava e dava graças ao Senhor, que o sustentava a cada dia, no meio de toda aquela gente que era sua inimiga, que não gostava dele, por ser um exilado, por ser um servo do Senhor Jesus. Muito bem. Versículo 10 de Daniel 6 é o versículo do dia. Os anúncios que o pastor tem para fazer são os mesmos, né? Durante a semana você vai ter, na segunda-feira, amanhã, se o Senhor permitir, nossa irmã Lília colocando lá uma mensagem para o irmão. Na terça-feira, a Denise faz o estudo bíblico no livro de Êxodo. Quarta, quinta, nós temos a nossa irmã Elane também colocando para os irmãos outra atividade. Na sexta-feira também uma meditação, algum irmão vai estar lá colocando, o pastor está nomeando para trazer uma meditação também, como tem feito todas essas sextas-feiras. No sábado poderemos ter, mas no domingo outra vez juntos, se Deus permitir, no próximo domingo aqui meditando na palavra do Senhor. Dito isso, eu quero ler o texto da nossa meditação no dia de hoje. Está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, versículo 1. Então, se o irmão quiser, abra agora a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento,
assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto é conhecido, o pastor outras vezes já pregou nesse texto, e hoje eu quero trazer para os irmãos, de novo, uma meditação que certamente não será igual à última, porém, também colocando para nós aqui uma questão para pensarmos. O texto está falando a igreja de Corinto, uma igreja de muitas lutas e dificuldades, e que o apóstolo Paulo precisou orientar, e por 2 vezes escreveu para lá uma epístola, uma carta. Essa é a primeira. E o que eu quero destacar com os irmãos aqui são as bênçãos de Deus na nossa vida. Como é que é a minha vida de reconhecimento pelas bênçãos de Deus na nossa vida? Sempre que nós falamos de bênção, nós logo ligamos a questões materiais. É comum. Deus me abençoou, Deus me deu um melhor emprego, Deus me deu um melhor carro e tal, Deus me curou. Muito bem, sem dúvida isso são bênçãos, grandes bênçãos que Deus concede a cada um de nós. Mas hoje eu quero me referir aos irmãos, com os irmãos aqui, a bênçãos que nós podemos chamar de bênçãos espirituais. Vou destacar para os irmãos a cada versículo. Antes, porém, para entendermos melhor quanto valor devemos dar a essas bênçãos, que está se referindo aos crentes de Corinto, mas que se referem a todos nós, crentes espalhados pelo mundo afora, nesses quase 2000 anos de história da igreja. Tudo começa quando nós podemos entender, aprender um pouquinho a respeito da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade da Grécia que havia sido destruída no ano 146 a.C., antes da era cristã. No ano 146 ela foi totalmente destruída e depois, no ano 46, ela foi reconstruída. Destruída e reconstruída pelos mesmos invasores, os romanos. Em 146 eles arrasaram com a cidade, acabou. No ano 46 ela foi reconstruída. Não era mais a mesma cidade, era uma cidade nova, renovada, em tudo, inclusive na população. Já não era uma população apenas dali, uma população que se chama autóctone, que são da terra, nasceram e se criaram ali. Não, a cidade começou a crescer, a cidade começou a ser muito boa de negócio, começou a enriquecer, e para ali começou então a ir a muita gente. Tinha facilidade de ter 2 portos, ter acesso a mais de um mar, próximo ali, mar Mediterrâneo, mar Egeu e tal. Então, isso fez com que a cidade fosse excelente para o comércio naval, chamado comércio de cabotagem. Então, lá estava a cidade crescendo. No fato também de que vinha gente de todo lado, pelo comércio e tudo mais, cidade portuária, isso foi levando também a algumas situações. Nessa cidade, muita coisa errada começou a acontecer. Era uma cidade cheia de pecado e completamente degenerada. Uma cidade que não tinha nada de santidade voltada para Deus. Essa cidade com muito pecado e que muita depravação, era até comum a palavra coríntio, o que vem de Corinto, ser sinônimo de depravado. Nessa cidade, que ainda para ficar mais complicado, era uma cidade portuária, a prostituição também era grande. Então, nessa cidade completamente depravada, o apóstolo Paulo chega e começa a pregar o evangelho e fundar uma igreja.
será mais ou menos no ano 50. Como agravante, ainda tinha um outro detalhe. Havia nessa cidade um templo dedicado ao culto da deusa do amor, Afrodite. Hoje os irmãos ouvem às vezes no repórter que esse produto, aquele produto é afrodisíaco e tal. Certamente tem a ver. Afrodite era o templo. E por que tudo isso é levado ao sexo? Porque nesse templo de Afrodite, que era chamada, considerada a deusa do amor, havia nesse templo um culto prestado por 1000 prostitutas. É isso mesmo, dedicado ao culto da deusa Afrodite, e lá os adoradores do mundo inteiro vinham, e lá estavam eles, e lá a prostituição era algo normal. Não é comum não, é algo normal. Comum é aquilo que mesmo sendo errado, sempre acontece. Não, além de comum, era normal. Ninguém encarava aquelas casas todas de prostituição, o templo de Afrodite, como algo anormal. Nessa cidade completamente destruída moral e espiritualmente, o apóstolo Paulo chega para fundar uma igreja, pregar o evangelho, e acaba fundando a igreja. Isso é mais ou menos anos 50 da nossa era. Anos 50 da nossa era. Muito bem. Paulo começa a pregar o evangelho e começa então, nesta cidade prostituída, completamente arrasada moralmente, Paulo começa a pregar o evangelho. Pregar o evangelho, almas se convertem, vão para a igreja, muitas lutas, muitas dificuldades, hábitos complicados, e Paulo tem que corrigir, ensinar, e ele começa nesse primeiro capítulo dizendo para aquela gente, para aquela igreja, isso aqui é mais ou menos a carta, a igreja foi fundada no ano 50, a carta foi escrita em torno do ano 55, 5 anos depois de Paulo ter fundado a igreja, e ele vai, começa a escrever, escreve, manda para lá, e quando a carta chega, eles leem, e eu quero iniciar mostrando para os irmãos o início da carta. Só vamos até o versículo 9, onde Paulo começa a mostrar quem eles são, onde viviam, de onde vieram, qual foi a vida deles, de muitos deles, toda aquela prostituição, tudo aquilo lá. Paulo começa dizendo para eles algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele diz no versículo número 2, esse versículo 2 tem 3 coisas interessantes para eles e para nós. A igreja de Deus que está em Corinto. Apesar de todas as lutas, se o irmão quiser ler toda a carta, vale a pena, de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todos os pecados, de todos os reflexos daquele comportamento antigo dentro da igreja, Paulo diz assim: vocês são a igreja de Deus. A palavra grega é eclésia, a igreja de Deus. Vocês são os que foram tirados do mundo, ou diremos nós brasileiros, tirados do mundão pecaminoso e trazidos para serem de Deus. Então vocês não são apenas um grupo, porque era comum os gregos se reunirem, isso a filosofia grega imperou durante tanto tempo, até hoje o mundo fala dela, de todos aqueles filósofos famosos, e Paulo está dizendo, não, vocês não são apenas uma reunião para discutir filosofia ou política, vocês são um grupo que Deus escolheu, que Deus salvou, e vocês são a igreja de Deus. Isso é a primeira coisa. Então, começa a contar as bênçãos. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos de Deus. Nós somos a igreja de Deus. O grupo que Deus escolheu e trouxe para si para fazer a sua vontade no meio de um mundo pecaminoso como nós hoje vivemos, idêntico e parecido ao dos tempos de Corinto. Uma segunda coisa que a gente tem para aprender aqui, ainda no versículo 2, é que Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, ele nos escolheu e nos santificou. Ele nos separou
para Ele. Ele nos separou para Ele. O Senhor, nosso Deus, nos separou para Ele. Nós somos santificados, separados para o nosso Deus. Nós precisamos lembrar da palavra de Jesus Cristo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E o mundo precisa perceber em nós que há uma diferença entre nós e eles. E esse mundo vai perceber isso dependendo do nosso testemunho. Santificados. Ele é diferente. Ele é diferente. É isso mesmo. O mundo precisa ver essa diferença. E um detalhe, de preferência, o mundo precisa ver essa diferença sem que nós tenhamos que dizer, eu sou crente. O mundo precisa perceber no meu dia a dia, na minha forma de falar, vestir, negociar, trabalhar, estudar, dirigir. O mundo precisa perceber que há uma diferença em nós. Somos santificados, separados para o Senhor. A outra coisa ligada a essa está aí no versículo 2 também, chamados para ser santos. O Senhor não apenas nos salvou, o Senhor não apenas nos santificou, o Senhor nos deu uma missão. Sede santos como eu sou santo. E então nós haveremos, por isso eu disse está ligado ao primeiro ponto, de ter uma determinada atividade que é levar esta santificação, esta salvação a outros, chamados para ser santos. Imagine você ser correto onde todo mundo é incorreto. Imagine você viver corretamente onde todo mundo faz tudo errado. E todo mundo que faz tudo errado tem aplauso e você que não faz é chamado de bobo. Ou outra palavra pior. Mas nós fomos chamados para viver como santos. Não é santo de gesso, não. É santo de carne e osso. Santo porque fomos santificados. Porque somos a igreja de Deus, porque Ele nos separou para Ele e porque Ele nos deu essa tarefa, essa missão de sermos santos num mundo completamente pecaminoso. O que mais? A gente vai encontrar logo depois no versículo 4, que Paulo diz assim, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Mais uma bênção. Nós somos alvo da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o amor salvador do Senhor. Imagine eu completamente perdido, desiludido, irritado, cheio de ódio no coração, cheio de mágoa, e a graça de Deus me alcançou e transformou a minha vida, e transformou o meu ódio em amor. A graça é a manifestação do amor de Deus para com cada um de nós. É algo que eu não mereço. Isso ficou muito claro quando um daqueles dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, enquanto um blasfemava, o outro disse assim, fica quieto. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele não fez mal nenhum. Jesus não tinha feito nada de errado. E ele vai e termina e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta é a graça de Deus se manifestando ali. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graça é isso. É eu ganhar sem merecer. E isso acontece porque o amor de Deus é tão grande que o versículo 16 de João 3 diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a graça salvadora nos alcançou. Isso é bênção. Eu não posso viver como qualquer um lá fora no mundo. Ele não tem o que eu tenho. Essa graça, e o tempo não permitiria dizer tudo que ela nos faz, mas entre outras, nos deu a palavra, que foi inspirada pelo Espírito, nos deu o Espírito da palavra,
que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor Jesus. Eu tenho e você, meu irmão, tem quem te oriente. Só erraremos se quisermos, se descuidarmos da nossa fé, porque não nos falta orientação. Tem mais bênção. Essa é a quarta que eu estou lhe dizendo. Paulo dando graças a Deus porque eles foram alvo da graça do Senhor. Correto? Muito bem. Quando você chega no versículo de número 5, Paulo diz assim: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Isso se liga ao que eu acabei de dizer. A graça nos trouxe, entre outras coisas, a bênção de ter sido enriquecidos nele, Jesus, em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, onde eu vou, onde você vai, o Espírito Santo que habita em nós vai junto e nos orienta em tudo o que devemos fazer. Fico pensando se algumas vezes não acontece do Espírito Santo estar nos dando uma orientação que vai de encontro à nossa vontade. Nós queremos fazer algo e o Espírito Santo diz assim: não, Leônidas, isso não. Senhor, mas isso é bom. Isso aqui vai ser melhor. Vou ganhar mais. Ou vai dar mais lucro. O Senhor, essa é mais bonita do que aquela e tal. O Espírito Santo diz assim: não, não, não. Essa não. Esse negócio não. Imagine. Eu lutando comigo ou lutando com o Espírito. Porque o Senhor me deu conhecimento, me deu a palavra, me ensinou como Ele quer, mas eu tenho as minhas ideias e não quero abrir mão delas. Não faça isso, irmão. Deixe-se levar pela orientação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia tem casos, isso aconteceu com o rei Davi, de insistir em fazer a sua vontade. Está lá no livro de Samuel, e tudo terminou dando errado, porque Davi não quis atender à vontade do Senhor. É sempre assim. Sempre que nós resistimos à voz do Espírito, e Israel fez isso durante muito tempo, e nós crentes também fazemos muitas vezes, sempre que resistimos à voz de Deus, isso não termina bem. Mas o fato é, entre as bênçãos que Corinto recebeu, e nós também, está essa do versículo 5. Fomos enriquecidos em toda a palavra e em todo conhecimento. Eu diria até mais que nós fomos mais enriquecidos que a igreja de Corinto, porque eles não tinham a Bíblia toda, completa, como nós temos nos dias de hoje. Então, meu irmão, qualquer luta, qualquer dúvida, qualquer angústia, Bíblia na mão, joelho no chão, e o Senhor vai estar nos atendendo. Ah, pastor, não posso ajoelhar. Bíblia na mão e de pé ou sentado, você vai estar ouvindo a orientação do Senhor. Essa é a quinta bênção. E a sexta? A sexta está exatamente no versículo 6. Paulo está dizendo assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Em outras palavras, o versículo está dizendo o seguinte: a palavra chegou a vocês, vocês ouviram e firmaram-se nela. Havia lutas, havia problemas e tal, mas está confirmado em vocês o testemunho de Cristo, a palavra de Jesus, aquilo que eu preguei há 5 anos atrás, continua em vocês, com todos os problemas que vocês estão vivendo, que eu vou tentar ajudar. Paulo poderia ter colocado aqui, está confirmado em vós o testemunho de Jesus. E, meus irmãos, vale a pena ver, como você muitas vezes vê, o testemunho de Jesus confirmado há décadas em vários irmãos. Lá na igreja tem uma porção de irmãos assim. A igreja começou na casa da irmã Sara. Ela está velhinha hoje. E o testemunho de Jesus confirmado na sua vida. A irmã Estelina é outra. Estava lá no início. E o testemunho de Jesus confirmado na sua vida. Para não ficar falando em tanta gente, fala só em mais um. O presbítero Jorge estava lá no início também. Chegando.
Eu sei o tempo que ele tem de fé cristã, porque é o tempo que eu tenho de vida. Eu tenho 68 anos de idade e o presbítero Jorge tem 68 anos de fé cristã. Perguntem para ele só. É o testemunho de Jesus confirmado na vida daqueles que se entregaram a Jesus e largaram o mundo e não querem mais negócio com o mundo. Somos do Senhor. Isso é bênção. O mundo sem Cristo, meu irmão, você vê como vive. Não, para quem não é crente, ser crente é ser proibido de tudo. É o contrário. É ser livre para escolher, com detalhe, escolher certo, porque escolhe de acordo com a vontade de Deus. É assim. Nós achamos que ser livre é fazer o que queremos. E a Bíblia ensina que ser livre é você escolher Jesus e acertar com a vontade de Jesus. Isso é ser livre. Isso é a sexta bênção. O que mais? Eu lhe cito também agora que no versículo 7 diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos falte nenhum dom. No Novo Testamento fala de mais de 20 dons espirituais. E nenhum dom falta a nenhum crente. Eu posso até não saber qual é o meu. Você pode não saber qual é o seu. Mas ao mesmo tempo que ninguém tem todos os dons, não existe crente sem pelo menos um. Pedro vai dizer isso na sua carta. Então, o que significa isso? Dom é ferramenta de trabalho. É diferente de fruto. Fruto é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e tal. Isso é fruto do Espírito. É o resultado do meu comportamento. E dom. Dom é trabalho, ferramenta de trabalho, como serrote, martelo e torqueja. Você usa para trabalhar. Dom é isso, é para você fazer a obra. Um prega, outro ensina, outro preside, outro contribui. É isso. Então, diz o versículo 7, nós fomos abençoados com dons que o Senhor tem nos dado. Não vos falte nenhum dom, o dom que Deus tem para cada um. Isso é bênção. Eu e você não fomos chamados para sermos assistentes, nós fomos chamados para sermos executantes da obra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Versículo 8, mais uma bênção, diz assim, e eu não estou entrando nem no detalhe do versículo 7, que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá, ele voltará, mas isso eu nem entrei em detalhe. Versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu falo então da revelação de Jesus. Pois então, está escrito aqui, meu irmão, ele vai nos confirmar a cada dia e vai nos sustentar a cada dia até o dia final. Eu tenho um livro que o título ainda nem eu li, mas estava dando uma olhada esses dias. De que você tem medo? É o título do livro, é um autor americano. Vale a pena eu pensar e você também. De que eu tenho medo? De enfermidade? Realmente assusta. Essa pandemia assusta. Você não pode passar do portão. Alguém de alto risco como eu, gordo, hipertenso, diabético, tive um AVC, como é que faz? Não posso ir na rua. Idoso, como é que faz? Medo. Bom, o que eu vou fazer? Vou cumprir toda a orientação que Deus tem me mandado através de todos. Médicos, isso, aquilo e tal. Mas, como é que eu faço? Eu e você vamos ficar temerosos do que pode nos acontecer? Até porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém se assuste não, mas da mesma maneira como veio essa pandemia, pode vir uma outra. E essa também não é a primeira. Nós já tivemos muitas outras. Ebola, SARS, dengue, febre amarela. O mundo já viveu isso.
Muitas vezes. Então, de que tenho medo? O que o apóstolo está dizendo aqui é o seguinte: o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós firmes no Senhor e guardados pelo seu poder. Pastor, mas às vezes a perna bambeia, o coração treme. Vamos clamar: Senhor, acalma o meu coração. Vamos fazer igual os salmistas. É isso mesmo, pastor, mas é assim? É. E pastor também faz isso? Faz. Às vezes chega um problema tão grande, como é que eu faço? Senhor, sustenta-me. O pastor é de carne e osso igual o irmão. E a perna do pastor também treme? Treme. É isso sim. Nós somos todos iguais, meu irmão. Sobre o pastor, segundo o apóstolo Paulo, é possível, até dá para dizer isso, que a perna até trema mais. Que ele diz: pesa sobre mim o que vai por todas as igrejas. O peso do ministério. O pastor é responsável por cada palavra que diz. Mas você tem essa bênção aqui: o qual também vos confirmará até o fim. Nos salvou, nos deu dom, nos chamou, vai nos conservar, vai nos sustentar, irrepreensíveis até o dia do Senhor Jesus voltar. Dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. Por último, versículo 9 fala assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje a igreja realizou a celebração da ceia pela manhã. É essa palavra aqui: comunhão. Fiel é Deus, Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. O Senhor nos salvou. E a comunhão do Senhor chegou até nós. Nós comungando com o Senhor e comungando com os irmãos. Viver em comunhão. Todos no mesmo pé de igualdade. Ninguém melhor do que ninguém, ninguém pior do que ninguém. Todos nós iguais. Pastor, quer dizer então que eu sou igual a Dorcas, aquela irmã lá do Novo Testamento, igualzinha, irmã. Tão pecadora e tão salva quanto ela. Tão perdoada quanto ela. Pastor, quer dizer então que eu sou igual o apóstolo Pedro? Tranquilamente, meu irmão. Tranquilamente. A única diferença é que ele ganhou uma atividade de Deus para fazer e você está ganhando outra. Posso até dizer que é possível que você seja melhor do que Pedro em alguma coisa. Afinal de contas, você não cortou a orelha de um soldado. Aí, o que significa? Que o Senhor Jesus olhou do céu à terra, não viu um único justo e derramou a salvação, a oportunidade da salvação para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, somos a igreja do Senhor Jesus, a eclésia, a igreja de Deus que está em Corinto, com todas essas bênçãos que esse pequeno trecho nos traz. E eu quero concluir dizendo o seguinte: meu irmão, que valor eu e você temos dado às bênçãos de Deus na nossa vida. Eu não disse que não eram bênçãos materiais? Pastor, quanto ganhei aqui nesse texto? Faz as contas você mesmo, irmão. Você não vai encontrar um único centavo, mas vai encontrar a graça salvadora de Deus e o Espírito Santo de Deus nos sustentando, nos dando sabedoria a cada dia, nos dando mais amor e mais fé num mundo que só provoca ódio. Você já parou para pensar nisso? Faz-se qualquer atividade e de repente está uma confusão formada. Hoje eu estava escutando, há pouco, do início da pandemia até hoje, já foram levados à delegacia 94 pessoas por causa de festas irregulares, por causa disso, por causa daquilo. Agride-se, bebe-se, dá. E você guardado pelo poder de Deus. Aí, quanto custa isso? Qual o preço? Então, meu irmão, que Deus te ajude, te abençoe. Vale a pena depois você ler o restante da carta aos Coríntios. Por quê? Porque Paulo começa com todas essas bênçãos, dizendo para eles
e depois começa a consertar ponto por ponto, com relacionamento de irmão, problemas de casamento e tal, e lá vai Paulo orientando, mas com uma coisa em mente no coração: eles são igreja de Deus. Eu e você também, meu irmão. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos concluir? Quero que os irmãos orem pelos idosos, pelos enfermos, orem pela diretoria da igreja, orem por todos aqueles irmãos que têm responsabilidades, que nós não estamos parados. Nos comunicamos por telefone, o pastor liga para o oficial liga para o pastor, tem ligado para alguns irmãos têm ligado, e gente orientando quem precisa disso, quem precisa daquilo, tem irmão precisando de remédio, tudo isso nós temos feito. Dia da colheita, os irmãos trabalhando, presbítero Sérgio, diácono Domingo, presbítero Fábio e outros irmãos mais, todos nós atuando, trabalhando, orientando, muitos outros irmãos e irmãs auxiliando. Então oremos pelos idosos, oremos pelos enfermos, oremos pelas despesas da igreja, sejamos fiéis nos dízimos do Senhor. Se o irmão pode transferir para a conta, faça. Se o irmão pode passar lá na igreja no domingo de 9 ao meio-dia, vá. O presbítero Sérgio está lá. E se o irmão não puder nenhum desses dois, telefone para mim, telefone para o presbítero Sérgio, e nós encontraremos uma forma de pegar o dízimo do irmão para que nós possamos dar conta de todos os nossos compromissos. Temos dado conta dos nossos compromissos e agradecemos a Deus por essa bênção também. Não orem só pela nossa igreja, não. Orem pelas demais. Orem pelas outras igrejas. Orem pelos missionários, pelos outros pastores. Não só as igrejas da nossa região, da nossa denominação, mas todas as igrejas realmente evangélicas do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo. Oremos pelos nossos governantes, eles precisam se entender. Boa parte dos problemas que estamos vivendo não precisaríamos estar vivendo se os nossos governantes tivessem trabalhado de forma correta. Mas vamos pedir ao Senhor que Ele dê sabedoria a eles e que use de misericórdia. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, louvamos, bendizemos o Teu nome, porque só Tu és Deus. Toda honra e toda glória pertence a Ti. E Te agradecemos, nosso Deus, pela Tua igreja. Te agradecemos porque somos igreja. Te agradecemos porque, da mesma maneira que Corinto foi abençoada com tudo isso que eu acabei de falar, nós também temos sido abençoados assim. Tem nos sustentado, a graça salvadora chegou até nós, somos igreja do Senhor, estamos confirmados na fé do Senhor. Então, nosso Deus, por tudo isso nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. E nosso Deus, nós queremos também rogar que Tu nos ajude a cada dia a sermos melhores, a fazermos mais e melhor. Mesmo sem podermos sair de casa, nós podemos Te adorar de onde estamos e procurar pelos meios técnicos, atender por telefone, pela rede, por aqui, por ali, ajudar aqueles irmãos necessitados. Tem misericórdia de nós. Eu oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém.